Irmãos, então, para o nosso momento de estudo doutrinário, eu convido a você abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 12. Nós vamos proceder à leitura dos versículos 1 e 2. Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Vamos orar, irmãos. Bendito Deus, nós, nesta hora que lemos a Tua palavra, queremos pedir que mais uma vez o Senhor alimente o nosso coração. Por meio desse estudo sistematizado desse documento que temos estudado, como Tu sabes, ó Pai, e dos diversos textos bíblicos que Ele propõe a explanar. Ajuda-nos, ó Deus, para que entendamos tudo que vai ser dito, que entendendo venhamos a guardar, que guardando pratiquemos para a glória do Teu santo nome. Fazemos isso agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, imaginem-se na Genebra do século XVI, uma cidade altamente turbulenta, uma cidade resistente à reforma protestante que estava sendo implementada a essa tentativa e cheia de desafios sociais, políticos, culturais e espirituais. E aqui, então, olhando para essa cidade, nós encontramos um homem chamado João Calvino, alguém que nunca desejou ser um reformador, ser um líder da igreja, antes preferia a vida acadêmica, voltar-se para os livros e uma postura solitária. No entanto, Deus tinha um outro propósito. A escolha de Deus, a vontade de Deus era outra para a vida desse homem. Calvino, a caminho de Estrasburgo, foi forçado em determinado momento a desviar a sua rota para a cidade de Genebra. Isso se deu por causa de guerras ali naquela região. Inicialmente, ele planejava passar apenas uma noite na cidade de Genebra, mas foi persuadido pelo reformador local, de nome Guilherme Farel, que quase profeticamente disse para ele que Deus o amaldiçoaria os seus estudos, logo que ele gostava de fazer, se ele não ficasse para auxiliar na reforma da igreja e também da própria cidade ali em Genebra. Calvino foi, irmãos, reticente. Ele relutou, mas reconheceu logo a mão de Deus nesse chamado e aceitou a vontade de Deus. Ele reconheceu a boa mão de Deus naquilo ali, demonstrando uma obediência, digamos assim, extraordinária, aceitando ficar ali. E este episódio, meus irmãos, na vida de Calvino é um exemplo poderoso do que nós vamos abordar nesta noite, que é a submissão à vontade de Deus, é o tema vontade de Deus. A jornada de Calvino em Genebra não foi fácil. Ele enfrentou oposição, ele enfrentou exílio, ele enfrentou inúmeros desafios, contudo, sua dedicação inabalável à vontade de Deus, mercê da graça de Deus operando nele, obviamente, fez com que a cidade de Genebra se transformasse em um grande baluarte da reforma protestante e um modelo em diversos aspectos para a igreja cristã. E nessa noite, irmãos, nós vamos ser lembrados que a verdadeira fé envolve uma confiança tal na vontade de Deus, na certeza de que Deus dirige a história, uma entrega tal que os nossos caminhos devem ser adequados à vontade perfeita do nosso Deus. Então, se você for olhar para a nossa pergunta, que é relativa ao domingo 49 aqui deste catecismo de Heidelberg, você vai encontrar o seguinte: qual é a terceira petição? Recorde-se que nós estamos estudando a oração do Pai Nosso, e aqui é isso que o catecismo está abordando. Qual é a terceira
petição. E eu vou ler textualmente a resposta e depois nós vamos tentar simplificar essa resposta, mostrando a estrutura do nosso estudo dessa noite. Qual é a terceira petição? Pergunta 124, resposta 124. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E o texto segue. Quer dizer, faze com que nós e todos os homens renunciemos à nossa própria vontade e obedeçamos sem protestos a tua vontade, a única que é boa, para que cada um assim cumpra sua tarefa e vocação tão pronta e fielmente como os anjos do céu. Vou simplificar para nós aqui a estrutura. Vamos entender aqui essa resposta 124 e entendendo, vamos ver a estrutura do nosso estudo. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, quer dizer duas coisas. Os dois momentos do nosso estudo essa noite. Em primeiro lugar, que devemos renunciar à nossa própria vontade. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, significa duas coisas. Primeiro, você deve renunciar à sua própria vontade. E a segunda coisa, você deve obedecer com contentamento à vontade de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus é a única que é boa de verdade. Então ele dá aqui a razão. E depois vai dizer a forma. Faça do mesmo jeitinho que os anjos fazem lá no céu. Eles são obedientes e fazem isso prontamente. Essa é a estrutura. Então nós pretendemos fazer isso em dois momentos. Primeiro momento, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu, quer dizer que devemos renunciar à nossa própria vontade. Daqui a pouco nós vamos retomar o texto de Romanos que nós lemos inicialmente e lá vimos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O que esperamos disso, irmãos, desta proposição, que devemos renunciar à nossa própria vontade? Abra sua Bíblia, por favor, em Tito, capítulo 2, versículos 11 a 14. Tito vai nos contar aqui que Deus espera que nós venhamos a renunciar à nossa própria vontade. E a ideia que nós vamos começar a perceber nesse texto é que a nossa própria vontade está ligada à nossa velha natureza. E aqui, Paulo escrevendo ao jovem Tito, nós encontramos instrução preciosa para que possamos renunciar à nossa própria vontade. Diz assim o texto, Tito, capítulo 2, versículos 11 a 14. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E aqui perceba o verbo que é utilizado aqui no início do versículo 12, educando-nos. Olha que coisa linda. A graça de Deus se manifesta salvadora a todos os tipos de homens, homens de toda raça, povo, línguas e nações, fazendo o quê? Educando-nos. Para quê? Essa educação faz o quê? Educando-nos para quê? Renegadas duas coisas. Quais são as coisas que estão em nosso texto? A impiedade e as paixões mundanas. Vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. O que é que a gente está vendo aqui, irmãos? Que nós precisamos, portanto, ser educados por essa graça de Deus que atua em nós, para que nós venhamos a negar duas coisas. Primeiro, a impiedade. A palavra impiedade aqui significa falta de reverência a Deus. Fala de maldade. Eu devo negar tudo que vai fazer com que falte reverência a Deus. Eu devo negar tudo que protege, propaga e defende a maldade. Primeira coisa. Segunda coisa, as paixões mundanas. E a ideia de paixão mundana aqui no texto grego é a ideia de desejo pelo que é proibido. Então, você deve deixar de lado tudo que não conduz à reverência a Deus e deve deixar de lado tudo aquilo que Deus proíbe. Que coisa maravilhosa! A graça de Deus nos educa para que nós façamos essas coisas. E aí vem, se você tem que abandonar estas, tem outras que você deve se apropriar. Quais são elas? Vivamos no presente século de forma sensata, justa e piedosa. A ideia de sensatez aqui
ligada à mente, a ideia de uma mente sã, a ideia de alguém que é sábio, de alguém que é moderado, portanto, dominado pela palavra, e a luz da palavra procede dessa forma. A ideia de justo é bem tranquila, é aquilo que é segundo a justiça, honesto, de acordo com a lei da retidão, que é, obviamente, a palavra de Deus. E piedosamente significa submisso. Agora, submisso ao quê? Ao nosso assunto, submisso à vontade de Deus. E aí o versículo 13 segue dizendo, irmãos, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remirmos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então já temos aqui uma boa indicação de como renunciar à nossa vontade, nos submetendo à vontade de Deus, sendo educados pela graça de Deus, deixando de lado determinadas coisas e nos apropriando de outras, enquanto aguardamos que Cristo venha nos buscar. E, irmãos, então, eu gostaria de que juntos aqui lembrássemos o que é característico da nossa vontade. Obviamente que a gente já viu aqui um pouco, quando falamos aqui de impiedade e de paixões mundanas que devem ser renegadas, mas o texto de Gálatas, capítulo 5, versículos 16 a 26, vai nos ajudar com relação a isso. Então, por favor, abra sua Bíblia por lá. Gálatas, capítulo 5, versículos 16 a 26. Um texto que conhecemos muito bem, que fala dos frutos do Espírito, mas anteriormente fala das obras da carne. E quando estamos falando da nossa própria vontade, que deve ser renegada, deixada de lado, nós estamos falando daquilo que é próprio do nosso velho homem, da nossa velha natureza, da nossa carne. Portanto, ao olhar para essas obras da carne, nós estamos entendendo o que caracteriza a nossa vontade por nós mesmos, o que é próprio nosso, do nosso coração, não daquilo que Deus vem operar e fazer em nós através do seu Espírito, da sua palavra, tendo sido salvos por Cristo. Mas o que é nosso, o que é próprio da nossa velha natureza, nós por nós mesmos. Gálatas 5, 16 a 26 diz assim, acompanhe na sua Bíblia, por favor. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Está vendo aqui, irmão? Aqui já dá uma ideia muito grande, né, pastor? Porventura, o que é do meu querer, o que é próprio da sua vontade, o que é próprio da sua humanidade, o que é próprio da sua velha natureza. Olha, andai no Espírito e você não vai satisfazer a carne, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne. Eles são opostos, para que você não venha fazer o que é a sua vontade, o que é o seu querer. Versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são. Vamos dar uma olhada nelas? O que é o seu querer? O que é que domina o seu querer? A sua vontade, a vontade do velho homem. Primeiro aqui, prostituição. A palavra prostituição aqui significa relações ilícitas, relações maritais ilícitas, né? Relações sexuais ilícitas. Então, é a palavra prostituição. A palavra impureza, ela está ligada a um contexto do Antigo Testamento e dá aquela ideia de imundo, quando você tocava em algo que era impuro, mas trazendo para um contexto mais neotestamentário, a perspectiva do Novo Testamento, vidas impuras também estão relacionadas, na grande maioria dos casos, com a imoralidade também de cunho sexual. A lascívia, prostituição, impureza, lascívia. A lascívia é o excesso, é a licenciosidade, é a libertinagem, é a insolência. Está ligado também à luxúria. E é interessante como esses três primeiros aspectos aí das obras da carne têm um caráter diretamente ligado à sexualidade. Interessante, né? As obras das carnes são prostituição, impureza e lascívia. Você perceber que esse é um aspecto terrível, que precisa ser muito mortificado na vida de todo ser humano.
Versículo 20, então, segue. Idolatria, nós sabemos que é adoração a falsos ídolos. Feitiçarias, também obra da carne. Interessante essa palavra aqui, né? É farmaqueia. Está ligada ao uso de drogas, irmãos. A gente entende só feitiçaria só como uma questão, pensa na macumba, né? A gente pensa em alguma coisa assim, mas normalmente essas práticas estavam ligadas à ingestão de substâncias. Então, de onde vem farmácia é a palavra aqui, farmaqueia, drogas, feitiçarias, envenenamentos. Então, isso são obras da carne. Tem gente aí que hoje não vive sem remédio de depressão, remédio disso, remédio daquilo outro. Não estou dizendo que cada caso é um caso, mas isso, nos níveis que nós vivemos hoje, é altamente pecaminoso. Segue-se. Inimizades, aí está fácil, né? Inimizade, porfia, que é contenda, que é disputa, né? Ciúmes. Os ciúmes aqui, irmãos, é a palavra, vem de, onde a gente traduz às vezes por zelo, zelos, né? Que a ideia aqui é excitação da mente, ardor, zelo punitivo, né? E o próprio ciúme. Iras. Ira, a palavra ira aqui, que é fruto da carne, irmãos, é uma ira que ferve de forma imediata e que passa rapidamente. Olha que coisa interessante. Sabe aquela pessoa que estoura e que daqui a pouco ela volta para si mesma? Hoje em dia o pessoal fala aí daquele transtorno bipolar. Estoura, daqui a pouco está alegre. A palavra ira aqui tem esse contexto, né? Tem um contexto também de vinho, o vinho que excita. É um contexto aqui. Discórdias. A palavra discórdia aqui está ligada à propaganda eleitoral. Intriga por um ofício, por um cargo, por ocupar uma posição de poder, por uma eleição. Quanto pecado não ocorre nessa área? Nós passamos em anos recentes de uma idolatria misturada com essa discórdia aqui, né? Isso é combatido no Novo Testamento. As dissensões são divisões, facções, invejas, bebedices, glutonarias. Isso está tudo muito claro, não é necessário mais elucidação. Paulo diz: a respeito das quais eu vos declaro, coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já vos preveni, outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Irmãos, essa é a nossa vontade. A pergunta então está dizendo assim: o que é que significa a terceira petição? Faça-se a sua vontade assim na terra como no céu. Que eu devo renegar tudo isso. Essa minha vontade eu tenho que deixar de lado, eu tenho que modificar todas essas coisas. Primeira questão que você tem que gravar. E então você está sendo lembrado do que caracteriza a sua vontade. E perceba, nós precisamos nos lembrar de tudo isso mesmo, meus irmãos. Não tem como a gente ser crente e viver com isso. Não tem como, não deve ser assim. Então, irmãos, ele termina: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros, etc. Então, nós vimos até agora, nesse texto teríamos outros, mas por questão de tempo vamos apresentar somente estes, que faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, quer dizer que devemos renunciar à nossa própria vontade. Em segundo lugar, a pergunta 124 vai dizer que nós devemos obedecer com contentamento à vontade de Deus. E ele vai dar a razão para essa obediência, ele vai dizer que a vontade de Deus é a única que é realmente boa, e ele diz também que é nessa vontade que eu entendo a minha vocação e as tarefas que Deus entregou para a minha vida. Então, ela é a única que é boa e que expressa a minha vocação, as minhas tarefas, as atribuições que Deus me deu. E diz também qual é a forma. Eu devo obedecer, aí para usar o texto lá da pergunta, tão prontamente e fielmente como os anjos do céu obedecem. Então, quando Deus chega no céu e fala, faça tal coisa para os seus servos, para os anjos, eles prontamente e fielmente obedecem. E nós devemos fazer do mesmo jeito, segundo a pergunta. Então, devemos renunciar à nossa própria vontade, acabamos de ver, vamos iniciar agora o estudo do segundo momento. Devemos obedecer com contentamento à vontade de Deus, entendendo a razão, porque ela é boa e porque ela mostra a minha tarefa e vocação, e também a forma, fiel e prontamente.
fiel e prontamente obedecer à vontade de Deus. Para isso, eu convido você a abrir primeiro em Lucas 22, 42. É um único versículo, mas que é muito bom, porque ele nos mostra, meus irmãos, o exemplo supremo disso aí, que trataremos na nossa conclusão, que é o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu li o Evangelho de Lucas, porque recentemente nós já lemos em Mateus, então vamos ler aqui Lucas essa noite. Diz assim, vamos ler juntos Lucas 22, 42? Dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim... Qual foi o exemplo que o nosso bendito Redentor nos deu? Submissão à vontade do Pai. Eu não vou explicar esse texto, porque nós passamos por uma delongada explicação dele muito recentemente. Agora nós vamos sim abrir em Romanos 12, 1 e 2, que foi o texto que nós lemos à guisa de introdução. Nesse texto, irmãos, Romanos 12, 1 e 2, nós vemos Paulo dizendo: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele segue: E não vos conformeis com este século. O primeiro imperativo aqui na língua grega está aqui no versículo 2. Os imperativos na língua grega tendem a dominar a passagem. Os demais verbos também costumam estar subordinados aos verbos no imperativo. Então, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Conformeis e transformai-vos. Não conformar, mas ser transformado. Não conformar ao século, mas ser transformado pela renovação da mente. E aqui vem a expressão que nós estamos estudando, para que nós possamos experimentar o que, irmãos? Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é que Paulo faz aqui? Paulo trabalha de uma forma brilhante. Eu gosto muito desse texto, irmãos. Ele fala primeiro de corpos consagrados. Ele exorta os cristãos a oferecerem os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o seu corpo. Então, ele está fazendo aqui, obviamente, um contraste com os sacrifícios do Antigo Testamento, e está aqui, irmãos, mostrando que o povo de Deus deve se entregar a uma dedicação completa a Deus, semelhante a um compromisso do casamento. Quando a gente casa, a gente não diz que... Paulo vai usar essa linguagem lá em Coríntios capítulo 7, que o corpo do marido não é do marido, mas é da esposa, e que o corpo da esposa não é da esposa, mas é do marido. Assim também, quando nós nos convertemos, nós não pertencemos mais ao mundo. O pastor orou aqui falando isso. Nós pertencemos a Deus. Nós somos de Deus, somos filhos de Deus. Isso significa essa dependência total, essa dedicação total. O corpo do crente, meu irmão, longe de ser aqui uma entidade desprezível, como era, por exemplo, na filosofia grega, que eles tinham lá, não temos tempo de explicar isso hoje, mas o docetismo, né, a ideia platônica de que o corpo era ruim, que, portanto, a matéria era ruim, portanto, seu corpo você poderia entregar para o que você quisesse, o que importava é seu espírito ser bom. Nós não acreditamos nisso, irmãos. Longe de ser a matéria, longe de ser um elemento desprezível, o corpo é considerado um templo do Espírito Santo, e nosso corpo, então, tem que ser dedicado, santificado a Deus, deve ser usado para glorificar a Deus. Então ele fala de um corpo transformado e fala também, meus irmãos, de uma mente transformada. Renovação da mente. Apresente o corpo e renove a mente. Então Paulo adverte aqui que a conformidade a padrões mundanos não deve ser mais a nossa postura, muito pelo contrário, nós devemos, meus irmãos, ter a nossa mente renovada e assim sermos transformados pela palavra de Deus, discernindo a sua vontade. Entendido esse texto, nós vamos ler um último. Eu convido você, por favor, para Efésios capítulo 5, versículo 3. O último dessa parte aqui. Nós vamos ver o apóstolo Paulo corroborando com todo esse ensino. E esse capítulo aqui, Efésios 5, a partir do versículo 3, vai nos ajudar bastante. Olha só o que o apóstolo gentios fala. Mas a impudicícia
E toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós. Então nem falem, como convém a santos, nem conversação torpe. Veja o que é a sua vontade, é tudo isso aqui de novo, né? Você não deve fazer, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Então, como é que eu posso andar como filho da luz? Mortificando a vontade da carne, as obras da carne, e praticando os frutos do Espírito. Ande como um filho da luz. Versículo 9. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referia vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos. E aqui, olha só, irmãos, mas procurai fazer o quê? Compreender qual é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor. É isso. Compreender qual é a vontade do Senhor. E ele diz a razão para isso, irmãos. A razão nós já lemos em Romanos 12. Porque é a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, não é nossa. Ele espera que nós assim venhamos a agir. E ele diz que é nessa vontade de Deus que nós identificamos a nossa vocação, o nosso chamado, as tarefas que Deus nos dá. Paulo fala um pouquinho sobre isso, ele escrevendo aos Coríntios, capítulo 7, diz assim: porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Paulo está dizendo aqui, irmãos, que nós fomos comprados por Cristo e pertencemos a Cristo e devemos nos submeter à vontade de Cristo. Tem muita gente hoje aí que aceita Cristo, eu falava isso na congregação domingo, como mestre. E até se aceitar como mestre é entre aspas, por quê? Ouve os ensinos, acha interessante, só que esse ensino não desce para o coração e não vira prática, não se transforma em vida. Aí está o grande problema. Nós fomos comprados por Cristo e como seus filhos temos tarefas, somos vocacionados, somos revestidos de poder, nós temos dons do Espírito Santo, habilidades para cumprir a vontade que Ele estabeleceu para nós. Você há de lembrar que nós estudamos isso aqui quando falamos tanto dos decretos de Deus, como da própria teologia da aliança, da trindade, quando vimos que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo vão estar juntos, dando-nos dons espirituais, serviços e boas obras para que andemos nelas. Então, quando conhecemos a vontade de Deus, que é a palavra de Deus, a sua vontade revelada é em Cristo Jesus, com o auxílio do Espírito Santo, nós devemos ter a Cristo como nosso Senhor. Ele é nosso Salvador, mas como nosso Senhor, Senhor da nossa vontade. A palavra para a gente de servo na Bíblia é escravo. Nós deixamos a escravidão do pecado para sermos escravos de Cristo. Nós somos libertos
para estar debaixo do melhor senhorio que poderíamos estar, que é o senhorio do nosso Redentor. E aqui um pouquinho sobre a doutrina da vocação, irmãos. O reformador Calvino, que nós mencionamos aqui na nossa introdução, destaca que a vocação é um chamado específico de Deus, quer quando nos salva, nos vocaciona, a vocação eficaz para nos salvar, que é também conhecida como graça irresistível, mas ele também nos vocaciona para a nossa vida, as nossas atividades, para os nossos estudos, para a nossa profissão. A vocação é uma expressão da vontade de Deus, do governo providencial de Deus sobre todas as coisas. Ele não só nos chama para a salvação, como coloca você no seu emprego, como coloca você nesta igreja, como coloca você que é adolescente estudando no seu colégio, com os colegas que você tem, coloca você jovem na sua faculdade, você seminarista neste seminário. Deus vocacionou você para que você, em todas essas esferas, obedeça à vontade de Deus e sirva a Deus nelas. E o catecismo vai fazer questão de dizer que é assim. Você não submete mais a sua vontade, você submete a vontade de Deus. Por quê? Porque ela é boa e agradável, entregando a sua vocação, mostrando a sua tarefa, o que você é chamado para fazer. Calvino vai insistir nas Institutas que todas as vocações são igualmente valorosas aos olhos de Deus. Todas, e aqui você pode falar vocação e pensar, vocacionado é só o pastor. Não, é vocação. É a noção que mudou a reforma protestante. As pessoas nos países reformados trabalhavam para a glória de Deus, entendendo que são vocacionadas. Qual é o seu chamado? Se a área que você for, eu sou enfermeiro, você é a melhor enfermeira possível. Eu sou professor, você é o melhor professor que você pode ser, para a glória de Deus. Eu sou farmacêutico, você é o melhor farmacêutico que você pode, para a glória de Deus. E por aí vai. Eu sou um faxineiro, fazer a melhor faxina que você pode. Não é porque o seu dono está vendo, é isso também tudo para a glória de Deus. Então, irmãos, ele no livro 3 das Confissões, capítulo 10, diz assim: cada um deve considerar, das Institutas, irmãos, livro 3, capítulo 10, seção 6 das Institutas, cada um deve considerar, portanto, qual seja a sua vocação e chamado, para não se precipitar além do seu chamado e vocação. Tem tanta gente que vive correndo por aí, para lá, para aqui, para ali, para acolá, quer atirar para tudo que é lado. Por quê? Porque não está ouvindo a Deus, que muitas vezes já te disse qual é a sua vocação e você está fugindo disso. E aí vai fazer o quê? Tomar na cabeça, porque Deus vai cuidar de você até que você se submeta à vocação que Ele te chamou. Simples desse jeito. No livro 4 das Institutas, capítulo 3, na seção 16, ele diz assim: Deus não apenas chama os seus para o reino da vida eterna, mas também os conduz, cada um por vocação particular, ao propósito dos qual destinou. Às vezes a gente pensa assim: eu escolhi estar na igreja da Pissarreira, porque eu gostei do pastor, da pregação do pastor, tem um estacionamento, tem ar-condicionado, o banco é confortável e fica no bairro da minha casa. Foi por nada disso, meu irmão. Você está pensando que foi por isso aí. Deus é quem coloca você em todos os locais que você está. Calvino estava lá numa boa. Farel foi lá e disse: meu filho, você vai ficar aqui, senão Deus vai te amaldiçoar. Calvino entendeu que aquilo era a vontade de Deus. E quantas vezes nós não somos chamados a fazer a mesma coisa, irmãos? Que vimos na introdução. É aqui que eu te quero, meu filho. Você quer ficar lá, mas eu quero você aqui. E aí a gente quer fazer a nossa vontade, ficar lutando contra aquilo que Deus já mostrou em sua palavra, mostrou na providência. E aí nós sofremos por isso. E por fim, irmãos, devemos obedecer à vontade de Deus. A razão é essa. A vontade de Deus é boa e Ele que mostra a minha vocação, o meu chamado. E como é que eu devo fazer isso? Tão prontamente e fielmente como os anjos fazem no céu. O texto que o Catecismo de Heidelberg usa é o Salmo 103, versículo 20, que diz assim: bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e obedeceis a sua palavra. Nós devemos ser como eles, obedientes e fazer isso prontamente. Concluindo nosso estudo essa noite, meus irmãos, não devo fazer minha vontade, devo me submeter à vontade de Deus. Nós estudamos inicialmente aqui, nós iniciamos introdutoriamente aqui esse estudo falando sobre Calvino, mas não é sobre Calvino
que estamos focados, ainda que o mencionemos aqui algumas vezes. Nós concluindo essa reflexão sobre a terceira petição da oração do Senhor, conforme o Catecismo de Heidelberg, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, reconhecemos que esta é uma exortação profunda a uma submissão total e alegre ao nosso Deus, a sua vontade, que é perfeita e imutável. A vontade de Deus que deve ser o norte das nossas vidas, moldando as nossas escolhas e ações. Em Cristo, meus irmãos, nós encontramos o exemplo supremo de obediência à vontade de Deus. Mesmo diante dos desafios mais duros, como nós vimos nos últimos domingos aqui, mesmo lá no Getsemane, como estudamos há poucos dias, na cruz, Cristo exemplificou a submissão total à vontade de Deus. E submetendo-se à vontade do Pai em favor da redenção da humanidade, Ele nos deu esse exemplo, irmãos. E esse ato de amor e de obediência, portanto, além de consumar o plano da salvação, estabeleceu um padrão para nós que somos crentes. Como Paulo nos ensinou lá em Romanos 12, 1 e 2, somos chamados a oferecer os nossos corpos como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. E também a transformação da nossa mente. E nós devemos fazer isso buscando a vontade de Deus, experimentando a vontade de Deus. Aplicações rápidas. Primeiro, uma bem simples, irmãos, não tem como fugir disso. Submeta-se à vontade de Deus em todas as áreas da sua vida. Essa petição, terceira petição, nos lembra dessa verdade. Você deve buscar submeter à vontade de Deus em todas as áreas da sua vida. Se, irmãos, há determinada área da sua vida em que você sabe que você está errado, você não está submetendo, e veja que eu fiquei muito tentado como teólogo sistemático falar aqui hoje sobre vontade decretiva de Deus, ou seja, a vontade que Deus expressa na sua palavra, ou a vontade que Deus faz providencial, com que Ele faz com que as coisas se cumpram. Eu achei que isso cabe, mas nós já tratamos tanto sobre isso. O que eu queria que você entendesse é que você é crente, e se você não se submete à vontade de Deus, é porque você está dando vazão ao seu velho homem e às obras da carne, e que você precisa mortificar isso em nome de Jesus. Não existe uma área da sua vida que você deve criar um compartimento e dizer, está tudo aqui nas mãos de Deus. Só essa área que não está. Eu vou dar um exemplo de uma área que normalmente a pessoa faz isso. Sabe qual é? O bolso. O bolso. Eu sou servo de Deus, canta, trabalha na igreja e tudo. Agora, não é dizimista fiel. Isso é uma vergonha para o crente. O crente não ser dizimista fiel. Recentemente, até peço para o conselho, o presbítero, eu gostaria de saber aqui quem são, tesoureiro, quem são os dizimistas fiéis da igreja. E a gente tem lá uma lista. Todo mundo que é dizimista entrega o dízimo, porque não é. Não é uma vergonha? Se você não é dizimista fiel, a gente está sabendo, porque a gente vê, nós somos seus pastores, precisamos cuidar disso. Estou dando um exemplo, eu podia dar outros. Pega um aspecto da vida de que nisso aqui eu não sou submisso, é a minha vontade que impera. E é por isso que toma tanto na cabeça. Quebra o carro, fura o pneu. Por quê? Porque não é submisso à vontade de Deus. Pastor, o senhor foi muito pentecostal. Não foi, não. Pode ir para a Bíblia que você vai ver se não acontece. Acontece mesmo. Alinhe-se à vontade de Deus. Submeta-se à vontade de Deus. Não crie nada. No meu relacionamento, na minha atuação em tal lugar, você parece que vira outra pessoa? Não. Submeta-se à vontade de Deus. 2, irmãos, renuncie, e aqui obviamente é decorrente da primeira, renuncie sua vontade própria em favor da obediência a Deus. A verdadeira fé, meu irmão, exige você abandonar desejos, práticas que estão em desacordo com a vontade de Deus. Se Cristo é o seu Senhor e você está seguindo a você mesmo, o que é isso? Idolatria. Você está dizendo que você é Deus. A sua vontade é que deve reinar, que deve imperar, não é de Cristo, revelado na palavra. Um pecado terrível. Então, pedir graça a Deus para mortificar a nossa vontade, nosso ego, nosso eu, e que Cristo reine soberanamente no nosso coração e em todas as áreas da nossa vida. E, por fim, viva a sua vocação com gratidão, obediência e serviço. Deus colocou você
com uma profissão, com uma formação, em uma igreja, em um colégio, em um trabalho, na sua família. Veja, fala de vocação, não está apenas atividades eclesiásticas, trabalho, vida familiar, interações comunitárias, tudo. Em tudo isso você deve o quê? Discernir a vontade de Deus e andar segundo essa vontade em Cristo Jesus. A boa notícia, irmão, sabe qual é? Que a gente tem um velho homem, uma vontade ruim no coração, que às vezes quer falar mais alto, e que a gente é incapaz. Mas a boa notícia é que Deus é capaz, enviou o Espírito Santo para habitar em nós, nos deu a sua palavra e nos habilita, portanto, em Cristo Jesus, a cumprirmos a sua vontade. Ainda que não perfeitamente, porque tropeçamos e falhamos, mas somos sim. Você não é obrigado a ficar escravo de pecado nenhum. Você não é obrigado a ter pecado de estimação nenhum sequer, porque em Cristo Jesus já foi liberto de todos os pecados. Que Deus nos abençoe e aplique sua santa e bendita palavra aos nossos corações. Amém.